E se eu lhe dissesse que você não está caminhando em direção ao futuro, e se tudo o que você pensa saber sobre o tempo fosse apenas uma ilusão, porque talvez não estejamos nos movendo dentro do tempo, talvez o tempo esteja se movendo dentro de nós, e pior ainda, talvez o futuro não esteja à nossa frente, mas acima de nós, nos sugando e absorvendo sem que percebamos. Hoje, vamos descobrir uma ideia que pode destruir sua percepção da realidade. E se o tempo não estivesse avançando, mas nos sugando para dentro dele? De teorias da física moderna a conceitos esquecidos do tempo circular, prepare-se para ver o universo e sua própria existência de uma maneira completamente diferente. A propósito, curtir meu vídeo e se inscrever é a maneira mais eficaz de me apoiar. Se você escrever de onde está assistindo e que horas são, eu adoraria ler nos comentários. 1. O tempo pode não ser uma linha, mas um campo de atração. Muitas vezes pensamos no tempo como uma linha reta que se estende do passado ao futuro, sempre avançando. No entanto, a física moderna está destruindo essa percepção de linha reta. Com a teoria da relatividade geral de Einstein, descobriu-se que o tempo pode se curvar e se dobrar junto com o espaço, e que até mesmo coisas como a massa podem retardar o tempo. Isso nos leva a pensar que o tempo ele não é uma superfície, mas um campo ativo. Se o tempo é um campo de atração, não nos movemos dentro dele, mas somos atraídos por ele. Assim como a gravidade nos atrai para a Terra, o tempo pode nos atrair para o futuro. Nesse caso, avançar não é uma ação, mas um deslocamento inevitável. O futuro não é um ponto de chegada, mas um centro, e estamos presos à sua atração. Essa perspectiva também abala conceitos como livre-arbítrio e destino. Talvez não estejamos fazendo escolhas, mas apenas deslizando em determinadas direções nesse campo temporal. Para onde quer que o tempo nos puxe, nós avançamos. Isso inverte completamente a crença de que controlamos o rumo da vida. Entender o tempo como um campo de atração significa que até mesmo nossa existência física é moldada por esse campo. Talvez até mesmo nossos corpos tenham sido projetados de acordo com esse fluxo. Nossa memória fica no passado porque a atração nos empurra sempre para frente. Até mesmo nossos pensamentos podem ser moldados pela inclinação desse campo temporal. 2. O futuro pode ser um ponto fixo e nós podemos estar inclinados em direção a ele. Quando pensamos no tempo como um campo de atração, o fato de o futuro ser um ponto fixo ganha ainda mais sentido. O futuro pode não ser uma possibilidade, mas uma constância. Nós somos consciências inclinadas em direção a esse ponto fixo. Assim como pedras rolando do topo de uma montanha, nós também estamos acelerando em direção a esse ponto fixo. Se o futuro é realmente fixo, isso mostra que o que vivemos agora é apenas um processo de formação. Não criamos o tempo como pensamos, somos apenas seres moldados por ele. O futuro pode estar agindo como o núcleo final da nossa existência. A direção do tempo também é determinada por esse ponto fixo. Esse pensamento leva o conceito de destino a um terreno completamente diferente. Talvez o destino não seja um roteiro escrito, mas a atração magnética de um objetivo fixo. Toda a nossa vida é moldada pelo efeito desse objetivo. Então, nossas vidas podem ser moldadas não apenas pelo passado, mas também pela sombra do futuro. De acordo com essa teoria, nossas memórias não nos levam ao passado, apenas mostram o quão distantes estamos do futuro. Embora nossa memória pareça funcionar retroativamente, na verdade, ela mede nossa distância do futuro. Se o futuro é um ponto fixo, estamos sempre caindo nele, sem nem mesmo perceber. 3. O tempo não avança, apenas nós mudamos. Pensar que o tempo avança baseia-se numa suposição que não podemos observar diretamente. Na verdade, não existe algo como o fluxo do tempo. O que existe é apenas a nossa mudança. As nossas células mudam, os nossos pensamentos mudam, os acontecimentos mudam e interpretamos essa mudança como progresso. Se o tempo permanecesse constante,
todo o universo poderia estar congelado em um agora. O que chamamos de passado são apenas registros das mudanças que lembramos. O futuro, por sua vez, são mudanças que ainda não observamos. Estamos apenas mudando constantemente e interpretamos isso como o tempo está passando. Essa perspectiva nos ensina a internalizar o tempo em vez de externalizá-lo. O tempo não é um fluxo externo a nós, mas uma transformação interna. Quanto mais mudamos, mais o tempo parece passar. É por isso que alguns momentos passam como horas, enquanto outros se estendem como anos. Isso traz um novo fôlego à ideia de liberdade. Se nós criamos o tempo, então também determinamos o futuro. Mas não fazemos isso avançando, e sim mudando. Cada consciência, cada novo pensamento não faz o tempo avançar. Ele o torna mais profundo. 4. O momento que vivemos pode ser um eco do futuro. O que nos parece ser o momento presente pode, na verdade, ser o eco de um futuro que já aconteceu. Talvez o agora esteja repleto de vibrações vindas não do passado, mas do futuro. Embora essa ideia possa parecer louca à primeira vista, ela coincide com a natureza bidirecional do tempo discutida pelos físicos quânticos. Em alguns experimentos, o estado futuro de uma partícula pode afetar seu comportamento no passado. Isso dá indícios de que o tempo pode funcionar não apenas para frente, mas também para trás. Se esse efeito quântico também for válido em nível macro, o momento que vivemos pode estar sendo moldado pelos ecos do futuro. Isso pode explicar algumas coisas que surgem dentro de nós, ou intuições sobre o futuro que sentimos sem motivo aparente. Talvez o tempo não seja uma linha reta, mas funcione como anéis entrelaçados. Em cada anel há oscilações para frente e para trás, e chamamos essas oscilações de momentos. Se o tempo presente é um eco, então o futuro é a fonte que produz o som original. Nós apenas ouvimos o som que ricocheteia nas paredes e volta. Nesse caso, o tempo real não é o agora, mas o depois, e nós apenas existimos em seu eco. 5. Se até a velocidade da luz distorce o tempo, quão livres somos? Como Einstein demonstrou, à medida que nos aproximamos da velocidade da luz, o tempo desacelera. Na velocidade da luz, o tempo até para. Isso mostra que o tempo não é absoluto, mas está relacionado à velocidade e à massa. Nesse caso, somos livres nesse tempo variável ou estamos sujeitos às suas regras. Se até o tempo se curva, quanto controle temos? Nossos corpos, pensamentos e toda a nossa vida fluem nesse plano de tempo curvado. Talvez não estejamos fazendo tantas escolhas quanto pensamos, porque todas as escolhas já estão moldadas dentro desse tempo curvado. O fato de o tempo ser tão flexível também traça um novo quadro para o conceito de destino. Talvez não estejamos criando o futuro, mas apenas seguindo o caminho mais adequado dentro desse tempo curvado. A curvatura do tempo pode estar determinando nossa direção. Nesse caso, a liberdade não é um potencial externo, mas interno. Mesmo onde o tempo é distorcido, nossos pensamentos podem mudar de direção com pequenos saltos, mas, em grande parte, precisamos aceitar que somos seres atraídos para o futuro e que vivemos nessa atração. 6. O futuro pode não ser uma escolha, mas uma necessidade. Ao longo de nossas vidas, pensamos constantemente que estamos fazendo escolhas, mas talvez todas essas escolhas sejam apenas uma ilusão. E se o futuro não for um lugar a ser alcançado por meio de escolhas, mas uma necessidade que nos atrai independentemente de nós? Nesse caso, nossas decisões podem ser apenas passos que nos levam a esse caminho necessário. Se o futuro é fixo, cada evento, cada encontro e cada pensamento existe para nos aproximar desse ponto. Nesse caso, a vontade não é uma rota, mas apenas um guia usado na viagem. Tudo o que pensamos ter escolhido pode, na verdade, ser apenas uma adaptação a um ponto para o qual já fomos atraídos. O aspecto mais impressionante dessa inevitabilidade é que ela começa a nos afetar desde o nascimento.
Nossos pensamentos, nossas preferências e até mesmo nossas reações emocionais podem ser reflexos moldados por uma força invisível que nos leva ao futuro. É como se um ímã já tivesse começado a nos atrair e nós ainda pensássemos que estamos caminhando. Essa ideia pode ser assustadora, mas também reconfortante. Porque, se o futuro é inevitável, a pressão de fazer tudo perfeito desaparece. A vida deixa de ser uma luta e passa a ser uma percepção da atração e um fluxo em harmonia com ela. 7. Não somos nós que produzimos o tempo, mas o tempo que nos molda. Estamos acostumados a pensar que o tempo é algo externo, dentro do qual nos movemos. Mas, talvez, a verdade seja exatamente o contrário. O tempo vem antes de nós e nos cria. Podemos ser formas temporárias que emergem de sua estrutura. O tempo não é consciência. A consciência segue o tempo. Nesse caso, toda a nossa personalidade, até mesmo o que chamamos de eu, é definida pela forma que assume no tempo. Assim como as ondas de um rio dependem da forma da água, nós também somos moldados pela forma como passamos pelo tempo. Em um tempo estático, poderíamos ser outras pessoas. Quando percebemos que o tempo nos molda, compreendemos que temos menos controle sobre a vida do que pensamos. Não somos escolhedores, apenas moldados. Essa consciência nos permite compreender a nós mesmos dentro de uma estrutura maior. Quando aceitamos que não somos os arquitetos do tempo, mas sim um resultado dele, torna-se mais significativo não resistir ao fluxo da vida. Talvez a verdadeira liberdade não seja controlar o tempo, mas observar e aceitar como ele nos molda. 8. O tempo não é um caminho reto, mas pode ser um redemoinho em espiral. Se o tempo não é linear, mas tem uma estrutura em espiral, os mesmos eventos podem se repetir de formas diferentes. Nesse caso, a vida segue de forma cíclica. Enquanto pensamos que estamos avançando, na verdade, estamos nos curvando repetidamente em direção ao mesmo centro. Isso pode explicar a sensação de estranheza do tempo. Estar em uma espiral também significa que o passado se transforma em futuro. Às vezes, reencontramos a mesma pessoa em circunstâncias diferentes e sentimos as mesmas emoções novamente. Isso não é coincidência, mas pode ser um resultado da natureza do tempo. Cada volta nos aproxima um pouco mais do mesmo centro. Essa perspectiva também responde à pergunta: por que sempre repetimos algumas lições? Talvez a espiral continue nos girando até que aprendamos. O tempo não é apenas progressivo, mas também transformador. O retorno não significa apenas repetição, mas também aprofundamento. O modelo espiral do tempo também inclui o desenvolvimento individual. A cada ciclo, vivemos as mesmas coisas, mas um pouco mais conscientes, um pouco mais fortes. Isso mostra que o tempo não apenas nos leva a algum lugar, mas também nos constrói enquanto constrói algo dentro de nós. 9. Não é o tempo está passando, mas nós estamos passando pelo tempo. Embora essa expressão pareça um jogo de palavras, ela contém uma profunda diferença filosófica. Quando dizemos o tempo está passando, pensamos no tempo como algo independente de nós, algo que flui. Mas, na verdade, o que acontece é que nós nos movemos dentro do tempo. Nós estamos passando. O tempo pode estar parado. Se pensarmos no tempo como um espaço, somos seres que vagam dentro desse espaço. A cada momento, estamos em outra região do tempo. É por isso que, às vezes, o tempo passa rápido, às vezes devagar. Na verdade, essa diferença não é do tempo, mas de como nos movemos dentro desse espaço. Essa compreensão nos torna mais conscientes. Em vez de competir com o tempo, questionamos como é nossa jornada dentro dele. O tempo pode não nos controlar, nós determinamos a vida com a direção que tomamos dentro dele. Mais do que a pressão do tempo, devemos prestar atenção à sua arquitetura. Pensando assim, é como se todos os dias tocássemos diferentes pontos de um espaço fixo. É como alguém caminhando em uma floresta. A floresta é fixa, nós avançamos, então
perder tempo ou ganhar tempo tem a ver apenas com o lugar onde caminhamos e não com o tempo em si. 10. O déjà vu pode ser um sinal do futuro? Nos momentos de déjà vu, temos a sensação de já ter vivido isso antes, mas não conseguimos lembrar onde e quando. E se a causa dessa sensação não for o passado, mas o futuro, será que podemos pressentir esses momentos, não de um tempo passado, mas de um tempo ainda não vivido? Nosso cérebro não processa apenas memórias, mas também possibilidades. De acordo com as teorias da consciência quântica, nossa mente às vezes pode experimentar múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Isso pode levar à sensação de déjà vu. Talvez essa sensação seja uma prévia momentânea de um futuro. A ideia de que o déjà vu pode estar relacionado ao futuro reforça a tese de que o tempo não é linear. Quando pensamos no tempo como uma estrutura, um sistema, algumas fendas podem vazar informações sobre o futuro. Às vezes, nossa mente percebe esses vazamentos sem que percebamos. Isso sugere que existe uma ligação invisível entre a consciência e o tempo. O déjà vu não é apenas um erro neural, pode ser uma pequena vibração do futuro nos atraindo. Talvez o primeiro eco do futuro esteja nos atingindo sem que percebamos. 11. O futuro pode estar nos moldando como uma entidade consciente. Estamos acostumados a pensar no tempo apenas como um processo físico. Mas e se o que chamamos de futuro tiver uma estrutura consciente, orientadora e influente? Ou seja, não estamos indo em direção ao futuro, será que ele está nos moldando lentamente à sua própria forma? Nesse caso, o futuro pode ser não apenas o extremo do tempo, mas uma vontade. A ideia de um futuro consciente pode parecer fantástica à primeira vista. No entanto, assim como uma flor se volta para o sol, podemos perceber que o comportamento humano também é orientado pelo futuro. Objetivos, sonhos, medos, todos podem ser efeitos formadores do futuro. Talvez o futuro esteja moldando o presente para nos alcançar. Essa perspectiva afeta não apenas o destino individual, mas também a história coletiva da humanidade. Embora pareçamos não saber para onde estamos indo como humanidade, na verdade, estamos em uma direção. O que desencadeia essa direção pode ser mais a atração do futuro do que a repulsão do passado. Se o futuro é realmente consciente, então somos seus instrumentos, talvez suas mensagens. Cada pessoa pode ser uma pequena parte do processo de construção desse futuro consciente. Se estamos dentro de um sistema maior do que imaginamos, o futuro pode ser não apenas um ponto no tempo, mas o reflexo de uma mente universal. 12. O tempo pode não ser uma linha reta, mas um redemoinho espiral. Embora pareça que o tempo flui para a frente, percebemos que muitos eventos se repetem, que sentimentos e situações semelhantes surgem de forma cíclica em nossas vidas. Essa ciclicidade nos leva a pensar que o tempo não é linear, mas espiral, ou seja, o tempo não está apenas avançando, mas também girando. A ideia do tempo em espiral é significativa para a história individual e coletiva. A humanidade vive repetidamente guerras, crises, vitórias e descobertas semelhantes. Mas essas repetições não ocorrem no mesmo ponto. A cada volta, passamos um pouco mais acima ou abaixo. Ou seja, tudo que se repete é, na verdade, uma nova variação. Esse modelo também explica o desenvolvimento pessoal. Alguém que diz, sempre me deparo com o mesmo problema, pode, na verdade, estar avançando dentro do tempo em espiral. O fato de se deparar com o mesmo tema novamente não significa que está no mesmo lugar, mas que está revivendo esse tema em outro plano. Cada volta é uma possibilidade de consciência. A compreensão do tempo em espiral também apoia a ideia de que o tempo não tem começo nem fim. Talvez nada termine, apenas gira em torno do mesmo centro em diferentes níveis. O futuro pode ser o anel mais interno do tempo espiral, o que nos atrai para lá é a intensidade do centro. 13. Não é o tempo está passando, mas nós estamos passando pelo tempo.
Dizer que o tempo está passando leva a imaginá-lo como um rio que corre. Na verdade, o tempo pode ser fixo. Nós somos seres que passam por suas camadas. Assim como virar as páginas de um livro, nós também percorremos as seções do tempo. Nesse caso, não é o tempo que se move, mas nós. Com essa ideia, o tempo pode ser entendido como um espaço. Nós caminhamos dentro dele, às vezes acelerando, às vezes parando. É por isso que a relatividade do tempo também faz sentido. O tempo que passa rápido é a nossa velocidade dentro dele. O tempo que fica lento é o abrandamento do nosso movimento. Essa consciência diminui a pressão sobre o tempo, porque agora percebemos que ele não passa por nós, mas que nos movemos dentro dele, consciente ou inconscientemente. Em vez de dizer o tempo não foi suficiente, seria mais correto dizer não consegui avançar conscientemente dentro dele. Perceber que estamos passando pelo tempo mostra que cada momento é um espaço. É possível parar nesse momento, vivê-lo e mudar nossa direção. Ou seja, o destino não é apenas estar no fluxo, mas estar consciente do fluxo. O tempo se aprofunda quando é vivido conscientemente. 14. Porque o futuro às vezes parece familiar? Às vezes, coisas que nunca vivemos parecem familiares. Sentimos uma paz em lugares onde nunca estivemos, uma proximidade com pessoas que nunca conhecemos. Será que essa sensação de familiaridade pode ser uma informação que vem do futuro e não do passado? Talvez alguns momentos deixem marcas em nós antes mesmo de serem vividos. Essa sensação pode ser explicada pela não linearidade do tempo. Se o tempo estiver interligado, como anéis ou redes, alguns eventos futuros podem afetar nosso eu atual. A sensação de familiaridade pode ser o primeiro ponto de contato dessa conexão. A sombra do futuro recai sobre o presente. Além disso, a consciência pode não se limitar apenas a lembrar o passado. Vibrações ou tendências voltadas para o futuro podem ser percebidas em nosso subconsciente. Esses sinais que não conseguimos compreender, às vezes se manifestam como déjà vu, às vezes como pressentimento e às vezes como sensação de familiaridade. Esse sentimento pode ser um sinal de que a vida nos está levando a algum lugar. Cada pessoa ou momento familiar é o reflexo mental de um evento que viveremos no futuro. Talvez seja a forma mais silenciosa, mas mais eficaz das chamadas do futuro, a familiaridade. 15. Os sonhos são ecos do futuro? Os sonhos são apenas produto do subconsciente ou informações que vazam para o futuro em momentos em que o tempo se dobra? Às vezes, vemos em nossos sonhos imagens de eventos que ainda não vivemos, pessoas que ainda não conhecemos ou lugares que ainda não visitamos. Isso é coincidência ou uma pista sobre a estrutura do tempo? A mente funciona em frequências diferentes durante o sono. Isso pode nos permitir acessar algumas informações que não conseguimos perceber com a consciência tradicional. Talvez esse estado nos permita tocar camadas mais sutis do tempo. Nesse caso, os sonhos podem ser uma janela natural para o futuro. Mesmo que alguns sonhos não sejam vividos exatamente, eles nos fazem experimentar sentimentos ou situações semelhantes. Isso nos leva a pensar que o futuro pode se infiltrar no presente, não apenas por meio de eventos, mas também por meio de sua infraestrutura emocional. Os sonhos podem ser uma informação que vem da intensidade do tempo e não de sua direção. Não ver o futuro, mas senti-lo. Isso pode ser o que acontece nos sonhos. Talvez a mente, influenciada pela atração do tempo, sinta alguns eventos antecipadamente. Os sonhos não são apenas uma descarga psicológica. Podem ser os sons do futuro ecoando na câmara de ressonância do tempo. 16. É possível um estado de consciência fora do tempo? Sair do tempo parece para a maioria das pessoas apenas uma ideia física ou de ficção científica. Mas, e se o tempo não for apenas um fato físico? Se a consciência puder funcionar fora do tempo, nossa percepção poderá ir além dos relógios e calendários. Isso mostra que não estamos presos ao momento.
Em algumas experiências místicas, foi relatado que a percepção do tempo desaparece completamente durante a meditação ou em um estado de transe profundo. Nesse momento, as pessoas não sentem nem o passado, nem o futuro, elas simplesmente existem. Isso é uma pista de que existe uma forma de consciência que transcende o tempo. Talvez a consciência não nasça dentro do tempo, mas apenas entre nele temporariamente. Permanecer fora do tempo significa poder olhar para os acontecimentos de uma perspectiva diferente. Esse estado pode diminuir o peso da vida, porque uma consciência livre da pressão do tempo toma suas decisões com clareza e integridade, e não com medo ou pressa. Isso pode ser a verdadeira liberdade. Se um estado de consciência capaz de sair do tempo for realmente possível, então o objetivo da vida não é apenas passar, mas superar o tempo. Tal estado pode abrir as portas para a ideia de que a consciência pode continuar após a morte. Ou seja, a consciência não é uma luz que cai no tempo, mas um brilho que o transcende. 17. O passado não é lembrado, o futuro é chamado. Na forma de pensamento a que estamos acostumados, lembramos do passado e fazemos previsões sobre o futuro. Mas, e se a verdade for exatamente o contrário? E se o passado for apenas um eco e o futuro for a direção que nos chama? Talvez o passado seja apenas um eco que olha para trás, enquanto a força que determina nossa direção seja o chamado do futuro. Muitas pessoas, em alguns momentos da vida, agem sem saber o que fazer, mas com um forte instinto. Esse instinto, na maioria das vezes, não vem do passado, mas do chamado do futuro. O que se sente naquele momento não é uma lembrança, mas uma orientação. São momentos em que, mesmo que inconscientemente, o futuro tenta nos moldar. Viver voltado para o passado é não ouvir o chamado, porque o passado é fixo, imutável, mas o futuro ainda não aconteceu, por isso pode se comunicar conosco. Seu chamado às vezes surge como uma voz interior, às vezes como um acaso, às vezes como um sonho, e esses chamados nos transformam. Lembrar do passado define o ser humano, mas ser chamado pelo futuro o transforma. A verdadeira transformação não acontece com o passado, mas com o futuro, porque o passado apenas nos diz de onde viemos, enquanto o futuro nos sussurra para onde quer nos levar. 18. Será que nos lembramos do futuro, mas não percebemos? A suposição de que nossa memória pertence apenas ao passado também é questionada cientificamente. Talvez nosso cérebro armazene todos os dados relacionados ao tempo, mas só conseguimos lembrar conscientemente aqueles relacionados ao passado. E o futuro? Será que também nos lembramos dele, mas não percebemos porque esses momentos ainda não aconteceram? Algumas intuições, alguns pressentimentos e a sensação inexplicável de "eu sabia" apoiam essa ideia. Talvez nosso subconsciente processe os dados do futuro, mas não consiga transferi-los para o nível consciente. É por isso que, quando certos eventos acontecem, dizemos "eu senti isso", porque realmente nos lembramos. Esta situação mostra que o tempo é uma estrutura multidimensional, tal como guardar um ficheiro no computador e depois abri-lo. Algumas partes do tempo podem estar gravadas na nossa mente, mas ainda não são visíveis. Algumas partes do futuro podem estar adormecidas na nossa memória mental. Esta ideia mostra que a mente humana está ligada não só ao passado, mas também ao futuro. Se o futuro é algo que pode ser lembrado, fica claro que a vida não avança de forma linear. Então, a consciência é um espaço de memória que carrega não apenas o passado, mas também o futuro. Ao refletirmos sobre o tempo, percebemos que ele não é uma linha, mas uma estrutura de consciência entrelaçada em camadas, cada uma carregando segredos distintos. Talvez o tempo não esteja avançando, estamos abrindo as portas que se abrem para diferentes salas dentro dele, acordando a cada vez para um outro agora. O tempo não é apenas algo que passa, é uma força que nos molda, nos chama e às vezes nos atrai para dentro. Agora, a verdadeira questão a ser feita é: estamos realmente vivendo o tempo ou é o tempo que está nos vivendo?
Se você não encontrou a resposta, ótimo, porque algumas perguntas existem apenas para você pensar, sentir e intuir. E este vídeo foi apenas uma pequena faísca desse pensamento infinito. Se você gostou desta jornada, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever em nosso canal. Com o seu apoio, podemos expandir ainda mais esta comunidade repleta de ciência e descobertas. Compartilhe suas ideias conosco, porque descobrir o desconhecido juntos é sempre mais emocionante. Como disse Carl Sagan, a realidade pode ser muito mais estranha do que imaginamos. A ciência é a maneira mais poderosa de compreender essa estranheza.